Olá, está no ar o programa Em Pauta pelo canal 4 da NET, a TV Câmara, canal da comunidade. E hoje nós vamos falar a respeito de uma questão comportamental muito importante. Volta às aulas é o tema central. E como lidar com a mudança de hábitos, ou até mesmo a volta aos hábitos antigos. Crianças, pré-adolescentes e até mesmo toda a família, os adultos, como lidar com essas transformações no dia a dia. Para falar a respeito disso, eu converso agora com a psicóloga e psicopedagoga Silvana Parreira. Silvana, obrigada mais uma vez por você voltar aqui ao estúdio da TV Câmara, dessa vez com um tema diferente. Agora, para esclarecer aos nossos telespectadores. Boa tarde, Thaís, e eu que agradeço o convite. Bem, é isso mesmo, né? A nossa vida habitualmente já é uma constante mudança de hábitos, né? Agora, férias, volta às aulas e ainda outras transformações acentua essa questão de transformações. Sim, acentua porque é muita mudança, né? No período de aula, as crianças têm uma rotina e os pais também. Aí quando vem as férias, muitos pais que acabam coincidindo as férias deles com as das crianças. Então muda todo o limite, as regras, os horários. Então quando volta é uma transformação mesmo. Agora, conciliar férias também é um ponto importante, porque no caso das crianças e dos adolescentes, as férias escolares acontecem 2 vezes por ano. E isso na vida adulta a gente sabe que já é mais difícil. É mais impossível, né? Exato. A gente tem férias 1 vez por ano e olhe lá. Isso. É mais difícil, mas os pais sempre acabam tentando conciliar. Chegando ou mais a perto mãe possível. no período de julho, ou o pai no final do ano, ou até os dois no final do ano, que é um período, um recesso maior, né, para ficar com os filhos também, aproveitar esse período com eles. Agora, é inato aí do ser humano, sempre que tem um período de folga, dormir um pouco mais, mudar os seus horários de alimentação e esse tipo de coisa. Agora, com a volta às aulas, retomamos os horários convencionais. Nesse momento, é normal ter uma birra da criança, ter uma resistência, às vezes, nessas questões. De acordo com a tua prática, quais são as dificuldades mais frequentes? Essa birra e esse comportamento acontece tanto com a criança como com o adolescente, e até com os adultos às vezes, né? E assim, o maior comportamento é irritabilidade, né? Desânimo, não querer voltar às aulas, voltar à rotina. Então, a criança, ela fica sempre em disputa com os pais de não fazer o que está planejado nesse retorno, tanto o adolescente como a criança. Mas há um limite para essa irritabilidade? Quer dizer, a gente tem como definir até que ponto essa irritabilidade é comum ou quando ela passa a exceder? É comum, até no que a mãe e o pai conversando com a criança, faz com que a criança consiga entender o que está acontecendo novamente. Se a criança não entende e passa da irritabilidade para uma agressão, assim, comportamentos agressivos, falta de limite e falta até de educação com os pais, aí já está passando do limite. Bem, e aí, nesse momento, o que você aconselha? É necessário que os pais comecem a treinar o retorno às aulas com 1, 2 semanas de antecedência, para que isso não aconteça e não tenha esse desgaste com os filhos. Brusco, né? Essa mudança brusca. Porque é uma mudança brusca, né? Principalmente no final do ano, porque são 2 meses de recesso. Então é necessário que os pais já venham mudando já a rotina das férias para o que vai acontecer no período de aula com as crianças, venham conversando com elas, mostrando a mudança que vai acontecer novamente e assim, trazendo para a realidade das volta às aulas, com os cadernos, com o uniforme, né? Falando que vai encontrar os amiguinhos novamente, ou que vai encontrar novos amiguinhos. Então, assim, é na comunicação com a criança que vai fazer com que não tenha esse estresse no momento da volta às aulas. Agora, se eu estiver equivocada, por favor, você me corrija. Mas hoje a gente percebe atribuições às crianças muito maiores do que antigamente. As crianças fazem aí cursos de idiomas, fazem aulas de esporte e tudo mais. Então, é uma responsabilidade realmente maior. Então, de repente, no momento de manhã, a gente tende a cobrar mais dessa criança um comportamento, de repente, mais responsável. Também é um equívoco dos pais nessa hora. Sim, também. É necessário, sim, que a criança tenha suas atividades extra-escolares, mas que a cobrança não seja, assim, tão rígida, né? Mas, na maioria das vezes, as crianças estão mais aptas a votar nessas atividades extras do que votar no período da escola mesmo, né? Que é todo dia,
com regras diferentes do que das atividades extracurriculares mesmo. E quando há um momento aí de manha, de birra, a compreensão dos pais, a calma dos pais em conversar com essas crianças deve ser maior. Com certeza. Tem que ser assim, conversar bastante, né? Informar esse processo de mudança e não sair do limite, porque senão ele sai do limite, a criança já vai sair também, aí o desgaste vai ser muito maior e vai acabar tendo que pôr a criança de castigo ou falando alguma coisa que não deve, ou até desmotivando esse retorno à volta às aulas. Punir a criança, de repente por uma mãe ou por uma birra, é inadequado? Depende da punição, é inadequado sim. É necessário ter cuidados, né, com as palavras verbais que vai falar para essa criança, com, né, agressões verbais, agressões, né, físicas também. É necessário, assim, o castigo, né, ter uma compreensão desse castigo, os pais, para não virar uma coisa assim desgastante, né, e às vezes fora do limite. Então eu vou até aproveitar essa questão para perguntar a você. Eu sei que é um assunto novo, ainda não há um consenso geral, mas está em trâmite no Congresso aquela lei que pune a chamada palmada pedagógica e os castigos nas escolas. A respeito desse assunto especificamente, qual que é a sua opinião? Na minha opinião, a lei ela é necessária para alguns pais, porque foge do limite deles. Se não tem eles não imaginam a força que tem uma palmada e acaba, né, passando esse limite e machucando a criança. E violência com violência gera mais violência e não é assim que vai educar a criança. Então, assim, eu sou de acordo com essa lei, mas também concordo com alguns pais que estão falando: o meu filho, se eu não ameaçar com uma palmada, ele não me respeita. E isso acontece muito com algumas crianças mesmo, que vem acontecendo. Na minha clínica aparece bastante. Os pais falam: se eu não ameaçar, não me obedece. É porque não soube fazer o primeiro estágio, que é o de conversar com a criança, né? Colocar ela para pensar, mostrar para ela onde ela está errando, o que ela está fazendo, que ela está fora do limite, o que ela pode e o que não pode. Então, quando o pai não consegue fazer essa primeira etapa com a criança não acaba não ouvindo mesmo, não respeita. Aí acaba passando para a palmada. E aí acaba sendo ruim para os dois, né? Agora, a propósito, essa questão da ameaça também gera aí diversas opiniões, porque a gente sabe que algumas crianças respeitam a questão da ameaça e outras, quando descobrem que aquela ameaça não era real, acabam desacreditando na palavra dos pais, não é? Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. E aí, como é que os pais devem lidar com essa questão da ameaça? Até que ponto ela pode ou não funcionar? Eu sempre oriento os pais que vão até a minha clínica: se você falar que vai fazer A, faça o A, porque senão você vai perder a credibilidade com a sua criança, porque elas são muito espertas e cada vez as crianças estão vindo mais curiosas e mais espertas. Então, se você fala: se você não fizer a tarefa agora, você vai ficar sem a televisão, então faça. Se ela não fizer, tire a televisão, porque senão ela vai perceber: se eu não fizer, eu tenho do mesmo jeito. Então, assim, os pais, eles têm que fazer o que falam, essa ameaça. Por isso tem que tomar muito cuidado com a ameaça, né? O que os pais vão estar falando para os seus filhos é necessário que eles pensem muito. Por isso que às vezes em um período de estresse, de nervoso, que a criança está em processo de birra, a mãe já vem, já dá uma palmada, já puxa o cabelo, já puxa o braço, já belisca. Então eu acho que a lei está nesses momentos que foge. Os pais não têm o controle da sua força nesse momento. Agora, tem muita gente, é muito comum a gente ouvir: essa criança é impossível, ela é realmente hiperativa, ela é agitada, ninguém tem controle sobre ela. Quantas vezes a gente não ouve isso no nosso dia a dia com as pessoas com quem convivemos? Agora, existe essa questão da natureza? A criança, ela pode ser mesmo um pouco, ter uma personalidade mais forte, uma opinião mais forte por natureza, ou de repente é um processo que, se tivesse sido direcionado logo no início, a criança poderia ter um comportamento diferente hoje? Pode ser tudo isso que você falou, né? Porque a criança, quando ela nasce com uma personalidade forte... Isso existe mesmo, de fato. De fato. Né? O conjunto das personalidades dos pais fala: nossa, ele tem um pouquinho do meu marido, um pouquinho de mim. Né? Então, isso pode ser da personalidade dele mesmo. Isso já é genético. Já é genético. Mas, assim, a educação é muito importante, né? Mostrar os limites, as regras, isso é necessário. Mas assim, muitas pessoas já falam: minha filha é imperativa, então acaba rotulando.
E isso acontece muito com os professores, acabam rotulando aquela criança hiperativa. E ela não é, ela só tem, é o jeito dela mesmo, de ser agitada, né? De ser com bastante energia, que já faz parte dessa personalidade. Mas se você faz um diagnóstico, ela não é hiperativa. Aliás, é até uma rotulação, como você mesmo citou, fica uma coisa meio taxativa. E a hiperatividade é um transtorno Sim. que deve ser tratado, né? Então precisa inclusive tomar cuidado quando faz esse tipo de colocação, dizendo essas coisas a respeito do filho ou do aluno. Com certeza tem que tomar muito, porque é um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, e é um rótulo que hoje, nas escolas, se você falar de um jeito que não der para entender direito, acaba virando piada em cima daquele aluno. E isso acaba desmotivando ele na escola. É diferente ser hiperativo do que ser uma criança com energia, por exemplo. Sim, totalmente diferente. Energia. Totalmente diferente. Porque a criança hiperativa, ela já acompanha já o déficit de atenção. Então, ela vem com problemas de dificuldade de aprendizagem, né? Então, necessita ter um olhar muito maior, tanto dos educadores como dos pais. Tem que ter o acompanhamento de um especialista. Sim, necessário. Agora, essas crianças que fazem essa birra que realmente consegue tirar algumas pessoas do sério. Tem criança que se atira no chão, tem criança que derruba tudo pelo caminho. E agora, na volta às aulas, eu acredito que algumas, na hora de acordar, na hora de se alimentar em horários bastante específicos, também cheguem a esse ponto. Por exemplo, no horário das refeições, como lidar com essas crianças? Como explicar para elas que o horário vai mudar? Como eu falei, é necessário fazer isso com uma semana de antecedência, para ela já começar acostumar aos poucos. Acostumar aos poucos. Mas para quem não tomou essa precaução com antecedência? Provavelmente ela vai passar um pouquinho de estresse, mas é necessário ter a paciência e colocando a criança aos poucos nessa nova rotina. E aí, vamos supor, durante as férias, comeu determinados tipos de alimentos, beliscou, fez lanches no decorrer da tarde e agora provavelmente com uma série de atividades delimitadas aí ao longo do dia, isso não vai acontecer. Para as crianças ainda mais novas, que não têm um entendimento perfeito dessa questão de pontualidade, de horário, uma conversa também pode resolver? As crianças mais novas, quando elas vão estar voltando na escola e vão ter as outras amiguinhas, às vezes até é mais fácil, porque vai estar todo mundo seguindo a mesma regra. Então, quando um vai comer, todos vão comer também. Então, acaba assim, tendo as regras dos horários. Então, o entendimento é até muito maior, eu penso. E pelo que eu, assim... Pela sua prática no dia a dia. Isso. Então, eu vejo assim que elas vão conseguir se adaptar melhor. A dificuldade maior é mais os 5 anos, porque vai dar fome, ou vai querer sair para fazer um lanche, ou vai querer ficar andando mais dentro da sala de aula. Porque aí, assim, ele já está acostumado, né, a ficar para lá, para cá, dentro de casa. Já sabe o que pedir, de que jeito pedir, como fazer. De que jeito provocar essa reação. É porque as crianças menores de 2, 3 anos, 4 anos, elas precisam, né, de um adulto do seu lado para estar fazendo as refeições, para estar indo pegar uma bolacha, um chocolate, alguma coisa. E com relação aos deveres de casa, as tarefas escolares, aí a criança de repente vai querer brincar, jogar um videogame, aí usar o computador e tem as tarefas para serem realizadas. De que maneira conversar com a criança para que essa troca seja feita de uma maneira mais amena? É necessário mostrar para ela que como voltou às aulas, voltou às regras que tinha antes das férias. Que antes de fazer as atividades primeiro, depois o seu lazer, depois o seu videogame, o seu computador, a televisão. E mostrar para elas que se não fizer, vai ter as consequências, o castigo, né? No qual é necessário. E é muito importante que, como falta só 5 meses, né, 4 meses para acabar o período escolar, os pais ficarem atentos às notas dos filhos. Porque às vezes aparece muito na minha clínica, assim, 2 meses para acabar as aulas, a criança vem com um problema de dificuldade de aprendizagem. E aí até fazer todo um trabalho para recuperar o ano e não perder o ano, aí fica mais difícil acontecer. Uma criança fazendo birra, agora nesse período, essa birra pode se estender por muito tempo? Qual que é o tempo médio que dura essa transição? O normal é de 2 dias no máximo, a birra, né? Quer dizer, poucos dias. Poucos dias. Aí vai depender muito da firmeza dos pais em estar logo no início. Se no começo não tiver essa firmeza, aí pode acontecer o que você citou, até prejudicando as notas no futuro. Isso. Pode se estender muito mais a birra por 3, 4, 5 dias, aí vai depender de cada um.